Olá a todos, seguimos agora então com a segunda parte do vídeo feito aí no Shopping Mixi. E com esse vídeo então eu encerro as gravações que eu fiz na minha primeira semana, né? Depois que eu decidi criar o canal, eu comprei a câmera, fiz uma série de testes, né, que estão aí no comecinho do canal, são aqueles primeiros vídeos em que eu fiquei testando frame rate, resoluções, enfim. E fiz também esses 3 primeiros vídeos, né, o vídeo da mesquita e esses 2 vídeos no shopping. Esperando ali para atravessar, dá para ver um entregador do Meituan, que eu ouvi dizer aí que vai chegar no Brasil daqui a um tempo. Espero que chegue, porque aqui na China esse aplicativo funciona assim brilhantemente. Funciona muito, muito bem. Esse é o ano da serpente, né, seguindo o horóscopo chinês. Então foi criado esse mascote, né, que é essa cobrinha com essa cara simpática. E aí já tem um negócio legal pra gente ver aí do lado direito, que são os exercícios físicos, né, feito ali normalmente por senhoras mais idosas. E esse é um tipo de atividade muito comum. Na verdade, aqui na China existe toda uma gama de atividades feitas por pessoas mais idosas que é para se manter em movimento. Né? A cultura chinesa em geral valoriza muito essa coisa do movimento. Então é muito comum você ver grupos de idosos reunidos, assim como elas estão ali agora, em lugares públicos, em shoppings, em condomínios, em calçadões de todo tipo. Isso é muito normal. Né? Então, nesse caso, elas estão fazendo ali um tipo de exercício com música e tal. Existem grupos que são apenas de dança, né? Existem grupos, inclusive perto da minha casa aqui tem um grupo de dança que está lá todas as noites. E existem parques também, é muito comum você ver grupos de idosos reunidos fazendo alguma coisa, né? Além dessas danças, essas danças são mais para mulheres, né? Muito embora a gente veja homens também, mas os homens também têm as suas atividades, né? Em qualquer parque chinês sempre vai ter aí um grupo de homens ou jogando mahjong, né? O mahjong, ou jogando aquele xadrez chinês, que dependendo do bairro é bem comum você ver os caras jogando na calçada. Assim, passam às vezes a tarde toda jogando xadrez na calçada. Ou tocando instrumentos musicais, é bem normal também, se você for a um parque, e eu irei muito em breve, sempre tem ali algum idoso tocando algum instrumento tradicional chinês, fazendo sua música ali. A China, a cultura chinesa ainda valoriza bastante o lugar do idoso, né? Aí caminhando mais um pouquinho, eu decidi ficar a maior parte do tempo nessa área externa. Como eu tinha dito no outro vídeo, né, muitos shoppings eles são como esse. Eles são uma área aberta com lojas aí para todos os lados e vários andares e restaurantes, e fica tudo aí um pouco misturado. Passei aí agora rapidamente por uma Luckin Coffee, né? Essa franquia que é relativamente nova, tem aí alguns anos, e é basicamente a franquia que ensinou a China a tomar café. Né? O café não era muito popular por aqui, claro que sempre, claro que já existiam franquias como a Starbucks, aí estamos passando por uma, por exemplo, e a Starbucks ainda existe, né? Ela ainda é popular, mas a Luckin Coffee ela fez uma coisa que funcionou muito aqui, que foi baixar os preços, né? O Starbucks na China, ele é mais ou menos como é no Brasil, né? Ele tem essa coisa de oferecer um tipo de experiência mais premium, ou seja, é bem caro, né? Você vai no Starbucks,
Eu não sei como estão os preços no Brasil, né? Eu não vou no Brasil há muito tempo. Mas aqui o normal é você pagar aí, sei lá, 40, 45 yuans por um copo de café da Starbucks. E a Luckin Coffee chegou cortando isso para menos da metade, né? E se popularizou muito rapidamente. A China tem toda a tradição do chá, e o chá sempre foi e continua sendo a bebida mais popular, mas essa estratégia de franquias e a política de preços fez o café ficar bastante popular. Passamos ali também por uma Pop Mart. A Pop Mart é uma loja de gacha. Eles têm coleções de todo tipo de personagem possível e imaginável, tanto personagens aí que são da cultura chinesa, quanto o de franquias, né, de filmes, ou de desenhos animados chineses, quanto de franquias japonesas ou mesmo americanas, tem dos Vingadores e tal. E, e cada franquia aí tem a sua coleção, você compra a caixinha, mas não sabe o que está dentro, né? Qual item da coleção é sempre surpresa. Claro que aí alguns vão ser bem mais raros que os outros, que é para fomentar justamente essa coisa do cara comprar e comprar e comprar caixinhas até conseguir completar as coleções. Então seguimos aí com uma área que tem alguns restaurantes também. Ali um bagel. Bagel é outra coisa que ninguém conhecia até há pouco tempo e de repente se popularizou bastante. Então já existem aí algumas franquias de bagel e virou um negócio meio fácil de encontrar. Eu achei bem interessante porque não é algo típico da China, né? Basicamente importado dos Estados Unidos, mas tem funcionado, né? Não sei quanto tempo vai durar, né? Pode ser como, sei lá, a paleta mexicana e tantas outras mil febres que a gente teve no Brasil durante um tempo e sumiram, mas por enquanto o bagel tá aí, firme e forte. Passando aí agora por uma loja da DJI, perdão, e aquela ali é exatamente a câmera que eu estou usando para fazer esses vídeos. Além das câmeras, a DJI tem também aí uma série de drones que são muito bacanas. Seguindo aí, fazendo agora o caminho de volta. Aí à esquerda a gente tem uma loja de roupas, a UR, a Urban Revival, que é uma loja bem legal. Eu devo comprar, sei lá, metade das minhas roupas aí, inclusive porque eles têm do meu tamanho, né? Aqui, como o chinês em geral ele é um pouco mais baixo, às vezes a gente tem um pouco de problema para encontrar roupa dos tamanhos certos, né? Eu que não sou baixinho nem magro, eventualmente aqui eu compro roupas 4XL, 5XL, porque são os tamanhos que me servem, né? E, e tem uma série de lugares onde eu simplesmente não vou encontrar roupa do meu tamanho. Para as mulheres isso acontece também, né? Uma pessoa que é, sei lá, M no Brasil, aqui ela vai ser L para XL. Os tamanhos são bem diferentes. Bem vazio, né? Como eu tinha dito no outro vídeo, isso é uma segunda noite pós-feriado. Ali a lojinha de produtos para pets. Uma série de franquias bastante populares, dá pra ver por ali, o Cha Panda, por exemplo. E todos esses restaurantes que estão aparecendo aí até agora, eles não são restaurantes caros, né?
como eu tinha dito lá no outro vídeo, justamente para ficar nessa coisa de que qualquer pessoa pode visitar e vai ter opções aí para comer, para beber alguma coisa. Não dá aquela sensação de exclusão. Seguindo aí um pouquinho mais, não tem absolutamente nada por aí. Não sei exatamente por que eu fiz esse caminho, mas sigamos. Mais árvores iluminadas, né? Como eu já tinha dito também. Isso é extremamente comum. Mais restaurantes. Aqui, na maioria dos shoppings, os restaurantes, apesar de ter geralmente um andar que é mais dedicado à comida, não vai ficar todo mundo concentrado em um lugar só, né? Geralmente você tem restaurantes que estão separados, alguns porque são mais caros mesmo e querem ali um lugar de exclusividade, mas no geral é um pouco mais bem distribuído. Ali outro café, cuja marca eu não identifiquei. Restaurante, restaurante. Tem muito restaurante nessa parte. Outra coisa que tem sempre são essas lojinhas de conveniência. Né? Aqui tem algumas franquias, tipo a 7-Eleven, que na Tailândia, por exemplo, é extremamente popular também. E existem outras duas ou três que são marcas chinesas mesmo. E essas lojinhas estão por todos os lados, um montão delas é 24 horas. Então, geralmente, mesmo a qualquer hora da noite, se você tiver fome, não importa onde você more, né? Menos que você more em uma das áreas que são assim, exclusivamente residenciais e que no geral são caríssimas, mas na maioria das regiões sempre vai ter ali uma 7-Eleven aberta 24 horas. Então, o meu pescoço já foi salvo várias vezes por essas lojinhas que não fecham nunca. Outra franquia que eu não mencionei quando eu passei pela primeira vez ali é a Tim Hortons. A Tim Hortons é outra que chegou aqui faz algum tempo já e tem aí relativo sucesso. Né? A franquia canadense, se não me engano. Sim, acredito que seja canadense, né? Até porque o logo tem ali a folhinha. E nessas alturas do campeonato aí, eu já estava com bastante vontade de ir ao banheiro. Então eu parei de caminhar a esmo e subi justamente para encontrar um banheiro. Em geral é fácil encontrar banheiros aqui, mesmo na rua, né? A quantidade de banheiros públicos é muito fácil. Inclusive no mapa, né? Se você abre o mapa da cidade no celular e buscar para o banheiro, ele sempre vai te mostrar ali todos os banheiros que estão próximos. Então isso é bem prático e em algumas cidades grandes isso é um problema, né? Eu me lembro de estar nos Estados Unidos uma vez, né? Ter problemas para encontrar banheiros públicos, mas aqui não. Né? Aqui todo bairro tem aí a sua quantidade de banheiros públicos. Bom, encontrei finalmente, então pausa para o banheiro. Muito bem, fiz um corte aí para usar o banheiro rapidinho. Voltamos e aí tem escolas de dança. Como eu tinha dito, né, no shopping sempre vai ter aí uma quantidade de serviços e escolas de dança normalmente focadas em moças jovens aí de 18, 20 e poucos anos são bem comuns. Eu, na verdade, nessa hora eu fiz esse corte, eu esperei alguns minutos para ver se elas iam começar a dançar
tentar gravar, mas falhei miseravelmente. Então tive que desistir e achei melhor já me encaminhar para a saída. Mais franquias. Essa franquia da esquerda, Chahuanan, é muito boa. Acredito que seja o meu chá favorito aqui da cidade. E aí eu tô voltando basicamente pelo mesmo caminho, né, que eu fiz quando cheguei, para encerrar ali no mesmo lugar próximo da torre de TV. Mais uma franquia de chá, Haiti. Franquias de chá existem aqui há muito tempo e são extremamente populares. O chá é realmente a bebida nacional, né? Ah, sim, eu fiz um desvio para ver o telão. Ok, nada demais, apenas propaganda. E bora pra saída, né? Com esse vídeo, como eu disse, eu fecho aí a minha trilogia original de primeiros dias de câmera. Então, a partir de agora, hoje eu tô gravando esse áudio em 3 de maio. Então, a partir de agora, todo o conteúdo já é pensando nos lugares onde eu vou e o que dá para dizer desses lugares, enfim. Eu vou sair um pouco dessas áreas que são simplesmente para compras, né? E tentar mostrar um pouco das áreas com elementos culturais mesmo, né? Coisas mais tradicionais, mais típicas, porque eu acho mais interessante mesmo. Nessa hora eu já estava saindo e a dança ali o exercício, né, melhor dito, o exercício ali das senhoras já tinha terminado. Temos aí um karaokê, que é outra paixão nacional absoluta. Em qualquer shopping você vai encontrar um karaokê. E geralmente eles são uns espaços muito bonitos, assim, muito legais. E tá aí. Com a vista da torre de TV encerramos, né? Mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa um like, a sua inscrição, um comentário. E a partir dos próximos dias eu volto já agora com conteúdo 100% novo e já mais organizadinho pensando no canal. Muito obrigado e a gente se vê logo mais.